Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é avaliar livros de Percy Jackson, mais precisamente Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu tenho um amor muito grande por esse livro e vai ser muito legal estar falando sobre ele aqui com vocês, gente. Ó, este livro aqui. Enfim, estou ansiosa porque eu tenho muita coisa pra falar deste livro, então já vamos acrescentar, este vídeo contém muitos spoilers, mas se você quiser assistir, mesmo não tendo lido ou assistido a série, bom, fica a seu critério, mas eu recomendo você ir lá, ler o livro e aí você volta aqui, mas como eu disse, fica a seu critério. Eu tenho um amor muito grande por este livro de Percy Jackson, porque foi ele que me apresentou a saga, e é incrível, é um livro maravilhoso, é um livro que a gente não se arrepende de ler, sabe? Aquele livro que a leitura flui bem, porque não é cansativo de se ler. Sabe aquele tipo de livro assim? Aquele tipo de livro que você pode ir lendo, mas a leitura não cansa, porque você vai ficando curiosa a cada coisa que acontece. Então, esse é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E todos os livros do Riordan Verse. Eu amo a escrita do Rick, como ela entretém a gente mesmo, ela não é complicada de se entender, sabe? Eu não gosto daquele tipo de livro que a leitura é muito complexa pra gente se entender, E não é assim, Percy Jackson. É uma leitura que foi super bem, que tem as palavras certas. Ai, é incrível. É um livro maravilhoso que vale super a pena ler, gente. Esse é o meu estilo favorito de capas do Rick, né, de Percy Jackson e os Olimpianos, porque formam uma imagem no final, gente. Eu acho essa imagem espetacular. No último vídeo eu mostro como fica a imagem pra vocês, porque eu não irei fazer apenas este vídeo, eu vou fazer mais, eu vou fazer de O Mar de Monstros também, A Maldição do Titã, que por sinal é meu livro favorito de Percy Jackson, irei fazer de A Batalha do Labirinto e também vou fazer de O Último Olimpiano. Pra estar fazendo esse vídeo, eu reli Ladrão de Raios 2 vezes, mas, ai, eu amo, gente, eu amo demais esse livro, vale muito a pena, eu amo demais, demais. O Riordan Verse é muito grande. Eu vou fazer review só dos 5 primeiros e se der certo eu faço de Heróis do Olimpo e assim vai. O título fala tudo sobre a história O Ladrão de Raios. O que acontece é que o Percy descobre ser um semideus que está sendo acusado de ter pego o raio mestre de Zeus, que é a sua fonte de poder, porque tinha sido pego. E aí Zeus, quando descobriu que seu irmão, Poseidon, que já havia tentado derrubar do trono uma vez, havia tido um filho, ele falou: ai, é ele, tá querendo se voltar contra mim, porque deuses não podem pegar objetos de outros deuses. Enfim, é tudo coisa da cabeça de Zeus. E eu sou suspeita pra falar porque eu não gosto de dizer muito paranoico, mimado, ceboso. Enfim, é isso, é ele. Ele chama 2 companheiros de equipe, como sempre, Grover e Annabeth. E eles vão lá, recuperam o Raio Mestre, que na verdade quem tinha roubado era Ares. E aí eles vão lá, descobrem tudo, porque eles abrem a mochila na frente de Hades e tava o Raio Mestre lá, mochila que Ares tinha dado. Uma confusão. Eu vou ler aqui a profecia pra vocês, gente, porque eu nunca vou decorar essas profecias, mas eu vou dar uma lida aqui pra vocês, pra dar uma explicada. Você irá para o oeste e irá enfrentar o deus que se tornou desleal. No final, quase final do livro, o Percy enfrenta o Ares pra conseguir o Elmo das Trevas do tio, Hades, porque o Hades não tinha feito nada. O Hades estava com raiva porque ele queria recuperar o seu Elmo das Trevas, que também tinha sido pego na mesma noite do que o de Zeus havia sido pego. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender. Por isso que a sua professora de iniciação à álgebra, no começo do começo do livro, ela vai lá e confronta o Percy, disfarçada de professora de álgebra, a Alecto. Fala: cadê? Devolva o que você pegou. Mas ele não tinha pegado nada. Quem tinha pego era o Ares, junto de uma pessoinha e outra pessoinha que eu não vou falar o nome agora, mas até o final do vídeo vocês vão saber quem é. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. O Percy encontra o Raio Mestre e o Elmo das Trevas e ele devolve para as pessoas. O Raio Mestre, ele vai lá para as pessoas, para os deuses, né, que tinham perdido. O Raio Mestre, ele devolve lá no Olimpo pro Zeus e ainda vê seu pai, é uma cena espetacular. O Elmo das Trevas de Hades, a Alecto vai lá, que é essa fúria, uma das fúrias de Hades, vai lá, pega com o Percy e pronto, é isso. O acordo entre Hades e Percy era que a mãe do Percy, quando o Percy estava indo para o acampamento Meio-Sangue, um minotauro persegue eles
E aí, nisso, nessa perseguição toda, a mãe do Percy, a Sally Jackson, é pega, só que o Hades consegue pegá-la com vida ainda e fala: você vai ter sua mãe de volta, que tava lá no mundo inferior, se você me devolver o meu elmo. E foi uma troca, e aí o Percy foi lá, foi verificar e tava tudo certo. E no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. O Percy tinha um padrasto que era completamente desnecessário, e aí o Percy não teve que salvar a mãe do padrasto, a própria mãe se salvou. No meio do caminho dessa missão, os semideuses Percy Jackson, Annabeth Chase e o sátiro Grover, eles encontram a Medusa, eles têm a cabeça dela, e o Percy manda pros deuses. Impertinente, adoro. Só que os deuses dão de volta pro Percy, devolvem de volta ao remetente. E aí, a mãe, a Sally Jackson, depois de saber de tudo isso, depois de contar pro Percy, e depois de ver o que o marido, tava fazendo com ela, o padrasto do Percy, marido dela, era, enfim, completamente desnecessário, ela vira e fala, se rende e fala: enfim, tenho que fazer alguma coisa, transforma ele em pedra com a cabeça da Medusa. Uou! Gente, tanto que eu vibrei nessa cena. Uma parte da profecia que diz ser atraído por aquele que chama de amigo. O Percy, nessa aventura aí de ter ido pra acampamento meio sangue, encontrado semideuses e tudo, ele fez amizade com um semideus chamado Luke Castellan. E esse semideus, Luke Castellan, infelizmente, tá, o Percy, é um plot absurdo que eu não esperava. Desculpa pela moda. Mas enfim, é um plot que eu não esperava. Eu fiquei muito chateada. Me avisaram, não goste do Luke. Mas eu fiquei, tipo, ai, ele é um personagem legal, vou gostar dele sim. Pra quê, gente? Eu sofri muito com a traição dele. Fiquei, como assim? Como assim foi ele? Foi muito triste, gente. O Percy vai lá no arsenal, se não me engano era no arsenal, e vai lá e vê o Luke lutando com uma espada diferente, Mordecostas, que havia sido dada pelo Cronos, o senhor dos titãs, senhor do tempo. E aí, nesse desenrolê todo, o Percy vai conversar com o Luke, porque o Luke chama ele pra conversar. O Luke explica que a espada dele podia ferir tanto semideuses, enfim, imortais, que era uma coisa que eles não faziam. Isso já deixou o Percy, como assim? Mas isso não pode. Até que o Luke trai o Percy quando ele vai pra uma floresta, afastado um pouquinho. E aí, infelizmente, Percy é picado por um escorpião da terra. Só que aí ele vive, né? Protagonista. Poder do protagonismo, porque se não fosse... Percy é traído pelo Luke. Então vamos começar falando sobre o plot. O plot de Percy Jackson e os Olimpianos lá de Raiz é absurdo. Eu não esperava. Não acho que quem leu, assim, esperava. Mas é um plot absurdo que eu não esperava, de verdade. A gente até zoou, né, na época, agora que lançou a série. No último episódio a gente falou, foi a Annabeth, pra quem não tinha lido. Pra zoar, assim, mas foi legal. Mas desculpa se você foi uma das pessoas que caiu nessa brincadeira. Mas enfim, infelizmente foi o Luke. Doeu, gente, doeu. Doeu demais. Mas tá bom, né? Fazer o quê? O Luke fez isso porque ele sentia que o pai não gostava dele, então se aliou a Cronos, que manipulou a cabeça dele, fez um monte de coisa. O plot é impecável. Não ter sido o Hades, e sim o Ares, o deus da guerra, a ter feito isso, foi maravilhoso, foi um plot incrível, que a gente fica com curiosidade, né? Um tipo de livro que, uau, eu quero saber o que tá acontecendo. É uma escrita muito boa, que eu gosto muito mesmo. É uma escrita maravilhosa. É aquele tipo de escrita que eu acho melhor, sabe? Que, tipo, não é muito formal, ao mesmo tempo que não é completamente informal. E o narrador é o próprio Percy. E eu gosto muito disso, sabe? De ser o personagem que está vivendo, narrando. Eu acho isso muito melhor. É meu estilo de narração favorito. É muito bom. É incrível. Percy Jackson e os Olimpianos, o Ladrão de Raios, é incrível. Eu acho que minha nota pra ele vai ser 5. Pra fazer esse vídeo, eu acho que eu reli 2 vezes. Eu acho que foi isso. Bom, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Recomendo super. Leiam Percy Jackson e o Ladrão de Raios se ainda não leram. Tchau, gente!